aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise detalhada. Então, vamos mergulhar nisso. A ideia de hoje é bem direta: transformar aquela teoria toda em uma planta arquitetônica clara e aplicável no mundo real. É literalmente um guia de como o investidor prático pode construir uma verdadeira casa financeira, tijolinho por tijolinho, focando 100% no que realmente traz estabilidade e crescimento no longo prazo. Para manter o nosso estudo dinâmico e de fácil entendimento, a gente vai seguir exatamente estes 5 temas da nossa fonte. Primeiro, caminho prático. Segundo, a montagem da carteira. Terceiro, o acompanhamento dos ativos. Quarto, a famosa diferença entre dividendos e proventos. E, por fim, o dilema entre ações, FIIs ou ETFs. São esses os 5 pilares que vão servir de projeto estrutural para essa nossa casa financeira. Número 1. O caminho prático, assentando a fundação. Toda casa forte precisa de uma base que não afunde. Sabe aquela dúvida que não quer calar na cabeça de quem está começando? Como é que o investidor realmente dá o primeiro passo na prática? Sair da teoria e colocar a mão na massa pode bater aquele frio na barriga. Mas a verdade é que essa transição para a execução no mundo real só exige um roteirinho metódico, nada além disso. Bom, essa base prática se divide em 4 fases super claras. A gente começa com a educação, que é beber da fonte de informações boas. Depois vem a escolha dos ativos, focando em gerar renda, claro. Aí entra a diversificação, para não arriscar tudo num lugar só. E a quarta, e talvez a mais difícil, mentalidade e constância. Agora, na prática mesmo, o primeiríssimo passo burocrático é abrir conta numa corretora taxa zero. Opções como o Banco Inter ou o Nubank são excelentes portas de entrada, porque os aplicativos são super intuitivos para executar cada um desses passos. Aqui a gente tem que fazer um alerta gigantesco. O mercado financeiro não é roleta de cassino. De um lado, a gente tem um investimento técnico, aquele que exige estudo, metodologia e uma dose boa de paciência. Do outro lado, temos as chamadas bets, as apostas. Elas prometem um lucro fácil, super rápido e acabam viciando muita gente nessa ilusão. A regra de ouro é: não existe almoço grátis. O que promete um ganho maluco carrega um risco absurdo. A chave é fugir da ganância e focar no método. Isso ilustra brilhantemente a mentalidade necessária com 2 analogias históricas fantásticas que a nossa fonte traz. A primeira é proteger o patrimônio diversificando, um princípio de sabedoria lá do rei Salomão. A segunda é respeitar o tempo que as coisas levam para amadurecer, como a trajetória de José do Egito. O investidor de sucesso, no fim das contas, é aquele que tem a paciência absurda para aguardar a colheita e a prudência para não tropeçar no próprio risco durante os ciclos do mercado. Ponto 2. A carteira de investimentos, a estrutura. Com a fundação já curada e firme, é hora de levantar as paredes e criar a estrutura da nossa casa. Uma carteira de investimentos, o famoso portfólio, é basicamente essa sua coleção escolhida a dedo de ativos financeiros. E o objetivo dela? Construir riqueza e gerar aquela renda passiva caindo na conta. A mágica aqui é a diversificação. Tem até aquela teoria econômica famosa do Markowitz, que ensina a misturar ativos que reagem de jeitos diferentes na mesma situação de mercado. É como um escudo contra surpresas ruins na economia, garantindo que o dinheiro não evapore de uma vez só. Mas afinal, quais são os tijolos dessa obra? Um portfólio equilibrado pode ter ações, que é virar sócio de empresas reais, pode ter os FIIs, os fundos imobiliários, que são uma máquina de gerar renda mensal, criptoativos, tipo Bitcoin, que trazem um risco bem diferente para a pimenta da carteira, e os títulos públicos, que dão aquela segurada no risco geral. Misturar tudo isso do jeito certo cria uma máquina focada no objetivo final, renda passiva constante. Pilar 3. O acompanhamento dos ativos, a manutenção. Nenhuma casa fica impecável para sempre sem umas manutenções, certo? E quem tem ativos, tipo os FIIs, precisa acompanhar lendo os relatórios gerenciais. Presta atenção numa dinâmica que confunde muita gente. O famoso delay, o atraso nos relatórios. Imagina que o mês de março acabou. As contas fecham e o relatório desse período só vai sair lá em abril. Um exemplo claro disso acontece com fundos como o LVBI11. O investidor tem que ter na cabeça que ele está sempre lendo a foto do mês que já passou. E para essa manutenção ser perfeita, a gente usa ferramentas técnicas. Temos o valuation, para descobrir qual é o preço justo de um ativo, e o preço teto, que é literalmente a linha de corte. Dali para cima, não vale a pena pagar. Hoje em dia, além de ler os relatórios, usar aplicativos de consolidação vinculados direto na B3 é uma mão na roda para ver tudo em um só lugar. A grande sacada aqui é que fazer aportes menores e contínuos, sempre de olho no valuation, dá de 10-0 em quem tenta adivinhar o momento certo e joga uma bolada gigante no topo do mercado. 4.
Dividendos e proventos, as recompensas. A melhor parte da obra. Todo esse planejamento, essa paciência para colocar tijolo por tijolo, leva a isso aqui. Agora, o que é realmente interessante neste slide é este número, R$ 4.600. A nossa fonte traz isso como um exemplo real de retorno pago pela Taesa. É a prova incontestável do poder da renda passiva. Pensa bem, a bolsa pode estar subindo, caindo, andando de lado, e a empresa continua lá, dividindo o lucro dela com você. É um fluxo de caixa que ignora completamente a histeria dos gráficos diários. Mas olha só, tem uma diferença técnica que a gente precisa desmistificar para não ter dor de cabeça com o leão do imposto de renda. Dividendo é uma coisa, provento é outra. Dividendos são um lucro puro da empresa que vai para o acionista e, pelo menos hoje no Brasil, para a pessoa física, são isentos de imposto. Já proventos é um termo guarda-chuva. Ele inclui os dividendos, mas também inclui coisas como o JCP, os juros sobre capital próprio, que já vem com o imposto descontado na fonte, e também os rendimentos dos FIIs. Empresas como a Klabin e o Banco ABC são exemplos bem acompanhados no mercado por gerarem esses retornos. Entender como isso funciona é vital para proteger o ganho final. E o quinto e último ponto, ações, FIs ou ETFs, escolhendo o telhado. Para fechar e proteger a nossa casa financeira, a gente precisa de um bom telhado. E aqui temos um comparativo rápido e super prático das nossas opções. Com ações, o investidor se torna dono de um pedacinho da empresa, de olho no lucro corporativo e nos dividendos. Com os FIs, como o RZTR11, por exemplo, o foco é imobiliário. É quase como receber o aluguel sagrado todo mês. E os ETFs, bom, eles replicam um índice, tipo o Ibovespa. Você compra uma cesta inteira de ativos numa tacada só. É a diversificação no modo automático. Cada um tem uma função lógica. Entender qual se encaixa melhor no projeto é o que separa um bom investidor de um mero apostador. E para amarrar essa nossa análise de hoje, fica aquela pergunta de $1 milhão que pisca na tela do home broker. O preço atual é uma oportunidade de ouro ou uma armadilha armada? A dica de ouro é: a resposta nunca vai vir do instinto, da emoção ou da pressa. Ela mora no valuation, no estudo e na leitura fria dos fatos. Uma casa financeira sólida não sobe da noite para o dia. Ela é feita de constância e muita disciplina. Que isso fique de reflexão para o próximo aporte. Um abraço e até a próxima.